Meu amor, você já percebeu como as pessoas, o mundo inteiro, na verdade, é manipulado? Na verdade, as grandes massas sempre sofrem a influência do governo, seja ele democrático, seja comunista, enfim. É, Às vezes, através de formas sutis, por exemplo, querendo impor um modo de vida, um estilo de vida para as pessoas, ou querendo provocar a guerra, ou querendo mudar os ensinos na escola, sabe? Os métodos de ensino escolar, para tudo para implantar na cabecinha das crianças um modo de estrutura que os torne dependentes. As crianças não são ensinadas a raciocinar. E na escola elas aprendem tão pouco, elas acabam se tornando adultos completamente dependentes do governo. E o mais interessante é que elas, quando adultas, acham que o governo tem obrigação de bancar tudo para elas. É uma coisa louca, né? Porque assim, a minha geração e a geração anterior à minha não era assim. A gente ia à escola, aprendia as coisas, a gente sabia quais eram os nossos deveres e as nossas obrigações e nunca se dependeu de nada, nada do governo, sabe? A gente sempre buscou as nossas coisas. E então, assim, estranho de como as pessoas, de uma maneira geral, dependem muito, mas muito mesmo do governo. E não é só aqui no Brasil, não, viu? Isso é praticamente no mundo todo. E tem uma razão para que isso seja assim, seja dessa forma. Agora, o problema é que a maioria das vezes a gente não para perceber, para prestar atenção nessas coisas, sabe? A gente vive de uma forma tão mecânica, uma forma tão robotizada, que você não presta atenção nessas coisas. E essas coisas são importantes porque afetam a nossa vida. É até uma questão de sobrevivência. E o capítulo 96 de Nietzsche abordará a respeito. Bora a leitura então? Não atacamos apenas para machucar o outro, para vencê-lo, mas algumas vezes pelo simples desejo de adquirir consciência de nossa força. Esse pensamento de Nietzsche está em sintonia com O Príncipe de Maquiavel, manual clássico e pouco ético de uma perspectiva atual sobre a conservação do poder. Auxilia muito a um príncipe dar de si exemplos raros quanto ao governo interno, quando se tem a ocasião de encontrar alguém que faça algo extraordinário na vida civil, ou para o bem ou para o mal, e escolher um modo de premiá-lo ou puni-lo. E um príncipe deve esforçar-se para obter para si, em todas as suas ações, a fama de grande homem e de excelente habilidade. Muitos julgam que um príncipe sábio deve, quando tem ocasião, com astúcia, alimentar algumas inimizades a fim de que o oprimido, o povo, por elas, essa seja maior a sua grandeza. Eis outros conselhos que Maquiavel dá aos príncipes. Não se deve atacar o poder quando não se sabe se é possível destruí-lo. É preciso corromper ou oprimir os homens, pois eles se vingam de ataques menores, já que não podem se vingar dos maiores. As injustiças devem ser feitas todas de uma vez, pois quando há menos tempo para absorvê-las, elas causam menos danos. Já os favores devem ser concedidos pouco a pouco para que sejam mais bem apreciados. Então, veja, é uma literatura antiga, né? Maquiavel é um clássico antiquíssimo, mas veja só quão atual é. De uma maneira ou de outra, quem acaba se ferrando é o povo.
porque ele é jogado para lá e para cá no meio da manipulação, às vezes entra na onda e desenvolve raiva, desenvolve ódio por pessoas, por etnias diferentes, por países diferentes. Na verdade, quem provocou tudo isso está ali no bem bom. A gente pode ver isso de maneira tão mais atual e possível quanto a guerra da Ucrânia e da Rússia. Quer dizer, são dois poderes ali disputando entre si e que na real quem está se ferrando é o povo, quem está sofrendo, quem está sendo atingido de maneira direta é o povo. Então olha que assunto. Mas me conta, você já tinha parado para pensar nisso? Eu adoro saber a sua opinião. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, vai. Então aqui, ó, o botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar o sino das notificações, tá bom?